Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pelos laços fraternos dos nossos corações em Jesus. Alegria imensa estar novamente aqui, nessa casa que tanto amo, que prezo tanto. Aqui tenho companheiros de jornada espírita que deixaram ser apenas companheiros espíritas para se tornarem amigos no sentido mais fraterno de uma amizade tão pura. Então, todas as vezes que venho aqui, eu me sinto muito feliz, muito alegre. A Lu me convidou para fazer essa palestra já no fim do ano passado. Nós estávamos lá em momentos festivos, das comemorações do Natal, das proximidades do Ano Novo. Então, eu tive a inspiração de buscar o tema, que é um tema já, lógico, muito abordado na doutrina espírita, mas trazendo foco para uma reflexão de início de ano. Nós estamos aqui no mês de janeiro de 2006 e nós temos assim uma perspectiva muito positiva, apesar das dificuldades, da transitoriedade, das coisas que vêm acontecendo no mundo. Um mundo tão difícil, um mundo de conflitos. Penso que na minha existência, já vou completar 62 anos de idade, eu não vivenciei algo no mundo que estivesse mexendo tanto com as estruturas políticas, econômicas, sociais do mundo. Nós temos observado um comportamento entre as pessoas que andam pelas ruas, muito próximas de nós, andam nas nossas casas, nos nossos lares, no aconchego do lar, no aconchego da família. Nós temos nos apercebido de doenças de cunho emocional, psicológico, psiquiátrico, as pessoas se valendo de medicação para poder ter uma serenidade, uma paz e uma esperança por dias melhores. A esperança é exatamente o ato de esperar algo positivo acontecer. Então eu espero que algo positivo venha acontecer. Todas as vezes que eu espero algo positivo, não precisa ser algo grandioso. Existem pequenas esperanças, gotas de esperança, lampejos de esperança. Mas a esperança espírita, ela é uma esperança firme. A esperança cristã, ela é uma esperança firme. Os cristãos, eu digo aqui os cristãos, que somos todos nós que acreditamos na positividade, na amorosidade, na atenção que deve ser direcionada a cada um, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, importante para a condução dessa esperança, essa certeza de que coisas positivas acontecerão. Nós temos observado muitas pessoas em sofrimento, muitas, em provação, em expiação, doenças de todos os matizes, doenças que nunca haviam sido ainda pesquisadas pela ciência humana, estão surgindo. Raros casos, entre outras que já estão irradiadas no nosso planeta, vêm surgindo outros tipos de doenças, sequelas, enraizadas de uma pandemia recente que nós tivemos, que veio sacudir o planeta em
todos os seus sentidos. E a esperança, ela vem trazer essa espera da certeza de coisas boas com tranquilidade, com serenidade, com muita paciência. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, quando o espírito, identificado como um espírito protetor, ele se identifica como José. José é um homem simples, é um homem entendido como um homem simples no Brasil, não é isso? O José, que vem do pai de Jesus Cristo, e no Brasil a homenagem feita a tanto José, principalmente no Nordeste. No Nordeste tem muito José, como tem. Então, o respeito a esse espírito protetor em Bordeus, no século XVII, ele vem trazer lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que é conhecido na doutrina espírita como um livro da esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer uma visão clara sobre a vinda de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, sob uma ótica espírita, e tendo em vista que o Evangelho, muito obrigado, segundo o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O Consolador, e consolo é sinônimo da esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo abre as portas para essa virtude tão importante, para que nós possamos conduzir as nossas vidas ante um manancial de dificuldades, de provação, de expiação, de dor profunda que abate a humanidade terrena nesse instante, inclusive. Nós aqui estamos reunidos falando de Jesus, a esperança viva que veio ao nosso planeta, a esperança de amor e de luz que veio trazer especificamente esse consolo de saber esperar através da fé, que segundo esse Espírito José é a mãe da esperança e a mãe da caridade, uma trilogia de virtudes poderosíssimas, mas humilíssimas, encontradas no coração de todo aquele que sabe esperar com a fé paciente que nos ensinou Paulo o apóstolo, a fé que sabe aguardar, sabe esperar. Esperança, filha dessa fé, robusta, inabalável, que sabe, na certeza dos postulados espíritas, que a vida, ela é transitória, ela é eterna, ela é imortal, ela não termina apenas em uma encarnação. Então, essa crença numa continuidade de vida, a crença na justiça de Deus, nos faz esperar, sabendo que a dor bendita que bate a porta da nossa casa nesse instante, que nos faz, às vezes, remexer as fibras do coração, as fibras da alma, ante a dor de um filho, de uma filha, de um parente, de um amigo muito, muito próximo de nós, que passa por severa provação. Quantos na nossa família, no nosso lar, já estiveram no mundo conosco e passaram por dores profundas, às vezes calados, dores físicas, dores de falta de recurso, dores da humilhação, da hipocrisia dos homens, do preconceito,
do egoísmo e da vaidade. Para que nós estamos aqui no mundo? Se não para vencer essas dificuldades que nós trazemos de outras e tantas vidas, numa programação que vai nos colocar no seio da família, que é a necessária para cada um de nós, segundo Chico Xavier, conduzir a nossa vida. Então, aquela formação. Aqueles que se encontram na erraticidade, que é o mundo dos espíritos, trazem na vinda ao planeta terreno, na reencarnação, não para aqui passar breves momentos de alegria. A vida ela é alegre, deve ser conduzida com alegria, mas também para, através da dor, trazer dentro de si recurso de sabedoria, de virtudes, que deve encontrar no seio de sua alma e construir, através da reencarnação, dos laços que nos unem, para que nós possamos retornar outras e tantas vezes necessárias, quantas forem, num aprendizado perene, porque é assim a justiça divina. Ninguém passa por provação sem a necessidade de um aprendizado. Deus não nos põe à prova, a dores severas, a perdas, entre aspas, já que vamos nos encontrar com seres muito queridos, as dificuldades de uma vida de desesperança, de uma vida em desânimo, de uma vida de falta de amor, de uma vida que falta a felicidade e a alegria. Onde vive ali esse ser que se encontrou com um momento terrível na vida e que, segundo Chico Xavier, não tendo a crença em Deus, infelizes são aqueles que passam pela desolação, pelas dificuldades da vida e não têm a crença em Deus, porque Deus, ele abraça cada um dos seus filhos, abraça cada um de nós com a sua bondade e não nos permite carregar um fardo maior do que os nossos ombros não possam suportar. Deus que deu para o mundo o modelo e guia, que é Jesus Cristo, que é o consolo, o refrigério para a alma de todo aquele que está em sofrimento. Esse Jesus, que não está distante de nós, esse Jesus que nos escuta todas as vezes que direcionamos os nossos petitórios mais íntimos, carregados do sentimento e da emoção, quando estamos em prece, pedindo por nós, pedindo por todos aqueles nossos irmãos que estão em luta, como na prece inicial. E quem são os irmãos de luta, senão todos nós, lutando contra as nossas imperfeições? O que seria de nós se não carregássemos essa virtude da esperança que, segundo os Espíritos amigos, nos ensinam? O sol, ele renasce todos os dias para todos os seres humanos. O sol, que é uma força poderosa comparada à fé, que renasce todos os dias quando nós despertamos para a vida. E a esperança, dizem os amigos espirituais, é a lua, é uma noite de luar que nos traz um refrigério. Irmã da caridade, mas eu em sofrimento, como vou realizar a caridade? Eu sem dinheiro, eu sem recurso, como vou realizar a caridade? A caridade, ela não precisa de dinheiro. O recurso que a caridade precisa somos nós mesmos.
plantando a semente de esperança naquele lar que está em sofrimento, com os olhos que estão no desânimo. Daqueles que estão no sofrimento, às vezes, de receber o diagnóstico de uma doença já em caráter terminal. É muito difícil nós estarmos ali 20, 30, 40, 50 anos ao lado de uma companheira, de um companheiro, porque assim são os projetos reencarnatórios. Às vezes aquela família se constitui e vem junta, crescendo, forjada na dor, forjada no sofrimento, mas forjada também, sobretudo, no amor, que é capaz de modificar qualquer situação. A esperança, ela é impregnada de amor. Há cerca de 28 anos atrás, nas turbulências da vida, todos nós passamos. Quem nunca passou por uma dificuldade? Às vezes não querendo falar, às vezes não querendo contar a sua dor, guardando a dor, sufocando no peito, para não deixar os outros mais tristes. Isso é nobre, mas compartilhar a sua dor como um gesto de humildade, quem sabe, através mesmo de uma prece, por aquele momento de dor, aqueles amigos espirituais vêm nos acolher. Então passava eu por uma provação muito difícil. Estava com uma pessoa de um amor profundo. Procuramos a medicina terrena e o médico, o doutor ali, ele acabava desenganando aquela figura de tanto amor na minha vida, responsável pela minha criação, por virtudes que carrego, e eu pude olhar nos olhos daquele homem, meu pai. Quando eu me via nele, refletido nos seus olhos de dor profunda, e ele dizia assim para mim: Valdo, acabou. E eu ainda tentei dizer para ele algumas coisas, algumas palavras, mas o que dizer? O que você diz num momento como esse? Não diz nada, apenas acolhe. Eu falei: meu pai, tá aqui um abraço. E nós saímos ali do hospital. Ele sempre foi um homem muito alegre, muito virtuoso, muito imperativo nas coisas que fazia, muita energia para realizar as coisas. Muito pobres nós fomos, assim, em caráter de recursos materiais, mas o amor sempre habitou o lar. E eu saí com ele naquele dia desolado. Meu pai teve um desencarne muito difícil, uma doença expiatória que é o câncer. Antigamente não diziam, não deixava nem a gente falar dentro de casa. Falava câncer, a mamãe bate na boca. Bate na boca, meu filho. Era muito difícil, ainda é. Meu pai, 15 dias depois do diagnóstico, desencarnou. Meu pai tinha crença em Deus, ele dizia. Tentei levar meu pai para o espiritismo algumas vezes, mas ele tinha a crença dele em Deus. Ele dizia: meu filho, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo e São Jorge Guerreiro, me basta. Como bom carioca, acreditava em São Jorge Guerreiro, que é um ser de luz. Qualquer dia desses nós vamos falar de São Jorge, não? Porque eles associam muito São Jorge às crenças da Umbanda, do Candomblé e católica, mas São Jorge é um espírito responsável por uma legião, está muito ligado aos brasileiros. Um dia nós vamos falar, quem sabe, na próxima. Que as pessoas têm esse preconceito, não? Vamos falar de São Jorge no centro espírita, mas São Jorge foi um homem, é um espírito, assim como o doutor Bezerra de Menezes,
como Francisco Cândido Xavier e tantos outros que passaram pelo planeta, ele teve uma mensagem de fé e de amor. Gosto tanto dele, de vez em quando peço o dragão dele no pessoal. É uma simbologia, não é? Isso a gente vamos estudar e vamos trazer, não é? Estamos falando do espírito, mas vem a simbologia, não é? De algumas coisas. São João, por favor, me empresta o dragão. Já atender a porra. Para queimar as nossas dores e sofrimentos, né? Mas a gente vai queimar através do nosso esforço pessoal. Então eu falava do meu pai. 15 dias depois do diagnóstico, ele partiu do mundo. Foi uma despedida assim. Ele faleceu aqui em Brasília. Não morava aqui, veio me procurar e daqui não saiu. E eu fiquei pensando nisso, que dificuldade. Agora, meu esteio, foi-se embora o homem que mais pensava e acreditava no meu sucesso. Nos meus momentos de amargura, é com quem eu dizia das minhas dores, era meu amigo. Temos amigos, não, mas eu acho que essa proximidade do pai com o filho, às vezes o pai, até o pai espiritual, eu tive pai espiritual também, que foi um segundo, que foi o seu Léo, que me trouxe para a doutrina espírita. Mas meu pai biológico, meu pai de amor, meu pai foi o Amaurino, que é a quem guardo a reverência e toda minha gratidão. Então ele se despediu do mundo e ficou aquele pesar, aquela coisa, mas a doutrina espírita é maravilhosa. A mediunidade, ela é maravilhosa, ela confirma através, às vezes, de uma mensagem que chega nos ouvidos da gente, uma mensagem clara de esperança, de ânimo. E ele dizia isso para mim, nas dificuldades, ele trazia, tem que disputar, é o que ele dizia, a vida tem que disputar. Então tinha passado alguns anos, as minhas filhas, quando eles faleceram, eram pequenas, e depois elas já estavam mocinhas. Isso lá pelo ano de uns 20 anos, já tinha se passado aí uns 7, 8 anos que ele tinha desencarnado. Aí eu estava na minha casa, aí eu estava meio chateado, dormi mal aquela noite, estava com os problemas, e eu lembrei dele. Eu sei que a gente deve lembrar das pessoas que ama, e a gente sabe que as pessoas que a gente ama, quando partem para o plano espiritual, mesmo as pessoas que não têm condição de ajuda, elas procuram outros no plano espiritual, os espíritos familiares, vão buscar o nosso anjo da guarda, outros espíritos que já têm condição de trazer uma inspiração. E eu levantei muito cedo, e me sentei, e às vezes quando eu estou assim, amargurado com algum sentimento, e eu não tenho vergonha de dizer, o espírita não sofre. Que hipocrisia! O espírita sofre sim, sofre suas amarguras, sofre a amargura dos seus irmãos, dos seus filhos, daqueles que estão na sua condição, daquele que sofre em qualquer canto do mundo. Chico Xavier dizia que todos os dias ele derramava uma lágrima de compaixão pelo mundo. Todas as noites, antes de dormir, ele derramava as suas lágrimas de compaixão pelo mundo. Então, quem somos nós que não derramamos as nossas lágrimas? E eu sentei lá no sofá, ainda era madrugada, ainda estava assim, naquela que vai, não vai, vou cochilar, não vou. E aí eu vi aquela figura do meu pai entrar pela minha sala. E ele se sentou do meu lado e pegou nas minhas mãos e olhou para mim nos meus olhos, não com aquele olhar que eu vi quando estava sem esperança. A gente enxerga o olhar de quem está sem esperança. É um olhar tristonho, é um olhar de quem pensa de que tudo acabou. E aquele, ante um diagnóstico tão infeliz, não era o meu pai. Era um homem fragilizado pela doença e pela dor. Mas ele voltou. Estava lá do meu lado. E foi tão real
que me deu as mãos, beijou o meu rosto e disse para mim, suavemente: meu filho, a vida é para disputar. Porque a esperança, ela não deve ser ali uma esperança morna, apagada. Para esperar, nós temos que buscar. Para esperar algo positivo, nós temos que nos sacrificar. Não é fácil. E para a comprovação daquele momento, daquele êxtase, ele se despediu, saiu sorrindo, atravessou a porta. Eu falei: olha, já consegue até atravessar uma porta? E sumiu. E eu, num êxtase de alegria, agradecendo a oportunidade daquele encontro, aí sai a minha filha, a do meio, que é dotada de uma mediunidade também, e disse: pai, acabei de sonhar com meu vovô. Pai, ele estava sentado do seu lado, ele passou no meu quarto, me deu um beijo. Aí eu falei: seu avô estava aqui comigo agora. E ele me abraçou também. Aí nós nos abraçamos emocionados e choramos juntos. É a comprovação. Quem duvida da imortalidade da alma? Quem somos nós para carregar esse fardo tão difícil de viver sem ter essa bênção virtuosa dentro de nós? Sabendo que se as coisas ainda não aconteceram agora como nós queremos que aconteçam, elas virão. Às vezes, quando nós menos esperamos, uma porta se abre. Quando nós temos a certeza que essas coisas boas acontecerão, a certeza é a fé. A esperança é a filha da fé, junto com o trabalho que é pessoal. Porque nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade, a espera de coisas melhores nas mãos dos outros. E às vezes os outros não querem aquele caminho. Às vezes nós oramos muito para que um filho querido, ele siga uma determinada profissão, que ele siga um determinado caminho. É a missão do pai, é a missão da mãe, é a missão do avô, da avó, da família, construir um caminho para que aquele que chega na família tenha o caminho de retidão. E nós observamos o sofrimento às vezes. Mas nós também sofremos muito quando éramos mais jovens. Nós passamos por tempestade. Quantas e quantas vezes, na calada da noite, chorando pelas dificuldades da vida, nós pedimos ao nosso anjo da guarda, pedimos aos espíritos familiares, pedimos a Jesus, a Nossa Senhora, a São Jorge, por que não? A Doutor Bezerra de Menezes. Quantas e quantas vezes. E nós sentimos aquele lampejo de paz chegar e dizer assim na nossa subconsciência, não esse subconsciente coletivo que a psicologia nos traz, que também é uma forma de pensamento que está aí, mas o pensamento positivo, um refrigério. A psicologia, existem vários artigos publicados, que a esperança é uma virtude poderosa e importante para a vida, porque a esperança nos faz crer exatamente que uma oportunidade chegará. Então a esperança, ela age diretamente na ansiedade, que é a preocupação com o futuro, com coisas
às vezes tão fúteis, que nós nem sabemos se irão acontecer. Muitas das vezes nem são importantes para a nossa vida, para o nosso aprendizado, e nós sofremos, esperando, lutando, nadando contra correntezas, desafios, e esse projeto não anda, para não andar mesmo. Porque se esse projeto acontecer, muito provavelmente nos trará consequências muito difíceis. Agora, os projetos realizados no caminho do bem, da irmã da esperança, que é a caridade. Não tenho dinheiro, mas tenho tempo. Não tenho tempo. Tem. Antes de dormir, dirija seu pensamento para aquele que está desesperançoso da vida. Para esse olhar que você, meu irmão, minha irmã, esse olhar que às vezes chega aqui na casa espírita, como sendo a última oportunidade, e quem sabe é a oportunidade mais valorosa que aquela pessoa encontrou. Às vezes à beira de um suicídio, às vezes à beira de cometer um atentado contra a própria vida, que é o bem mais precioso que nós temos. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Será? Porque também tem um outro ditado popular que diz que a esperança é a primeira que nasce. Então, entre as idas e vindas, entre mortes e renascimentos, numa vida de transitoriedade, é essa bênção de luz. Muitos erros, às vezes, cometemos na vida. Erros clássicos, que nós viemos cometendo e até gostamos de alguns erros. A nossa consciência, às vezes, já nos aponta erros terríveis. Como posso eu ainda agir dessa forma? Como posso eu ainda pensar dessa forma? Como posso eu me deixar envolver e botar a culpa na influência dos outros dessa forma? Muito fácil transferir responsabilidade, mas o mergulho para dentro de si, para esse manancial da virtuosidade que todos nós já carregamos. Nós já temos virtude da bondade, virtude do lampejo de iniciar do perdão, lampejos da caridade, do doar de si. No passe espírita, que nós doamos as nossas energias mais puras, misturadas com a energia mais pura que vem do fluido cósmico universal, que está aí no universo, que é derramado por Deus através de seu amor. Então o médium está lá na cabine de paz, acolheu aquele que chega, às vezes cheio de problemas, senta na nossa frente e o médium tem a sensação, meu Deus, quanto sofrimento, às vezes nem conhece, mas ele, através da mediunidade, sente, e começa com o passe de dispersão. Edgar Ramon diz que, no livro Passes, que primeiro a dispersão daquelas energias, da falta de fé, da falta de amor, nos caminhos que nós escolhemos tortuosos, quando às vezes o caminho mais fácil é o caminho do amor, de uma vida simples, humilde. Então a pessoa senta na cabine de paz para receber o passe de um irmão que às vezes, na maioria das vezes, esquece as suas dores para servir de intermediário entre o amor de Deus, os espíritos amigos, e deixar fluir das suas mãos de luz, mãos de amor,
mãos de renovação de esperança. E a gente toma aquele sacudida de transfusão de energia. E o irmão às vezes bate no ombro, todo sai assim, fica mais um pouquinho aí. Diz que está carregado, mas esse aqui está carregado. Ei, meu filho, você está carregado. Está carregado. Está cheio de energia negativa, que atrai exatamente pela falta de fé, de amor e de esperança. Nós atraímos pelo pensamento. Então a esperança, como uma força de energia pura, de positividade, ela é uma barreira energética para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde psicológica, para a saúde afetiva, para a saúde integral. Então, saber esperar no início do ano, que virtude! O ano é um período de tempo, é marcado desde a vinda de Jesus, é o ano calendário, que nós comemoramos a cada período de 12 meses, mas a vida ela é uma continuidade, mas ali naquele elo de pessoas que se unem o ano todo, de mãos dadas, pedindo a Deus, pedindo às forças superiores, uma renovação de esperança. É uma energia muito positiva. Milhões de pessoas no mundo pensando positivamente. E isso não tem que ser reservado para um único dia, para o 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não. Ela deve ser uma constância em nossas vidas. O saber buscar dentro de si, nesse castelo de forças que foi construindo, erguendo-se das suas imperfeições. Está lá no evangelista Lucas. Todos têm o direito e a oportunidade de buscar a maior forma de energia, de amor e de esperança que já passou pela terra. Que será? Quem será? É Jesus? É Jesus? Já se encontraram com Jesus essa semana? Já se encontraram com Jesus? Quantas vezes? Numa conversa assim, ele ouve, pela nossa simplicidade, apesar de erros terríveis, busca todos, não são os sãos que precisam de médico. Na cidade de Jericó, vivia um homem chamado Zaqueu. Ele era dono de uma alfândega. Jericó é uma das cidades, segundo a história, uma das mais antigas do mundo. Tem escrituras que constam 10.000 anos antes de Cristo, falando de Jericó. 7.000, 10.000 anos antes de Jesus Cristo, é uma cidade antiga. Então ali, naquela cidade, no seio de Israel, vivia um homem chamado Zaqueu. Sua figura bem-humorada, fortinho, gordinho, com suas bochechas, segundo Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino e pelos caminhos de Jesus, psicografia santa de Divaldo Pereira Franco. Seu Divaldo. Ela diz que ele era um homem baixo, com as pernas curtas, fortinho, gordinho, mas era muito excelente, muito rápido. E ele havia conseguido um contrato com os romanos para instituir a sua alfândega, um contrato de 5 anos. E nessa alfândega ele cobrava os impostos
de todos os judeus. Todos os judeus. Então a maioria dos judeus o odiavam, porque os impostos eram altíssimos. E ele, apesar de ser um homem simples, ele conseguiu aquele contrato. E muito esperto para os negócios, já que lá, naquela cidade, se guardavam muitos materiais, frutas e outras coisas, para abastecer a todo o Estado. Ele logo teve uma projeção financeira e começou a enriquecer. Dizem os historiadores cristãos que até mesmo ilicitamente. Mas ele tinha uma dificuldade dentro do seu lar, que a sua esposa, tão querida, tinha uma família bonita, tinha filhos, tinha parentes, que habitava numa casa maravilhosa, e ela gostava de festas, e fazia o convite de festas, não? Não é bonito quando tem uma festa na nossa casa? Aí vem amigos, vem companheiros, mas ele só recebia os trabalhadores da alfândega, porque praticamente eram obrigados a ir. E alguns familiares, porque era detestado. E ele deu algumas festas e ninguém ia. Pegou os filhinhos pelas mãos e já preocupado com os filhos, o que será os meus filhos quando crescerem e descobrirem que não podem brincar com os filhos dos outros judeus, que eles não permitem, por conta das coisas do meu trabalho? Preconceito ferrenho, não aceitava. E ele sempre foi um homem que tentava fazer a esmola e a caridade, pois creiam, segundo Amélia Rodrigues, nem mesmo os mendigos judeus, a não ser que fossem de outra cidade, aceitavam a esmola daquele senhor, do Zaqueu. Era odiado mesmo. Você imagine, um mendigo numa aprovação tremenda, passando fome, nem a esmola queria. E já haviam rumores que Jesus Cristo ia passar por Jericó. E naquela noite ele se recolheu. Finalzinho de tarde, início de noite, ele se recolhe em sua casa, e escuta aquela gritaria, aquele alvoroço que vinha das ruas, e ele corre para ver, e ali eles comemoravam porque o cego Bartimeu havia sido curado, cego de infância. Naquela multidão, quem é esse? É o Messias, está passando aqui em Jericó. E ele já ouvia falar. Esse é um homem tão justo, tão amoroso, que ele come na casa dos publicanos. Ele tem a todos como irmãos, todos. E ele correu. E baixinho, no meio da multidão, ele pediu com dinheiro, deu para comprar um jegue lá. Me dê esse burro, esse jumento, eu quero subir para ver Jesus ficar mais alto. E o outro sai para lá. Seu cobrador de imposto, vai para lá. E pegou um outro mais alto. Meu amigo, me segura um pouco no seu colo, para eu quero ver ao menos a figura. Quem é essa alteza que vem aqui? A alteza do amor, o rei do amor, da justiça, da caridade. Ele estava com o seu coração cheio de energia, de esperança, de acreditar que coisas positivas poderiam transformar a sua vida. E ele começa desesperado a correr pelo caminho onde Jesus ia passar. E nos diz Lucas que ele encontrou um sicômoro, que é uma espécie de árvore que dá fio. Uma figueira, não? E ele então viu as raízes firmes no chão, ele era pesadinho. Subiu e foi lá para cima e ficou lá na figueira. E Jesus, quando ia passando entre a multidão e para, ele sente aquela energia de esperança, de fé. E Jesus então olha para cima e diz para ele: Zaqueu, desça daí, vem aqui ao meu encontro. Esta noite eu pousarei na sua casa. Ele fica
amedrontado com aquele convite. Eu, um publicano, receber o Nazareno, o Messias, na minha casa, que é tida com o olhar da reprovação. E ele corre para avisar a esposa, e ela começa a preparar as sedas preciosas, os perfumes, as melhores frutas, e tudo aquilo, ele como anfitrião, do melhor que ele tinha, para oferecer a Jesus. Jesus chega à porta da casa de Zaqueu. E ele, como que querendo dizer para os outros que o convite partiu de Jesus, que era um homem muito amoroso, humilde e vigoroso. E ele diz: Senhor, eu não sou digno, Senhor, que tu entreis na minha casa, na minha morada. E Jesus diz assim para ele: Ô Zaqueu, eu estarei contigo, eu entrarei na sua casa. E ele diz: tudo, Senhor, querendo comprovar a caridade, não? Que ele não era trouxa. Tudo que eu ganho, eu dou a metade para os pobres. Se eu cobro um imposto exagerado, isso era a lei romana, viu? Eu devolvo em 4 vezes. E Jesus conhecia a figura, não? E entrou. E pousou. E modificou a vida daquele homem. E antes de sair, proferiu as seguintes palavras: eis que nessa casa encontra-se a salvação. Salvação de si mesmo. Por um gesto de esperança. Por um gesto de acreditar que as coisas boas virão. Na aprovação, na dificuldade, das coisas turbulentas que têm nos afetado diretamente, dificuldades, dores, sofrimento, dificuldades interiores, de mudar a si mesmo, não querer mudar o outro. Apesar das nossas imperfeições, que carregamos há séculos. E por isso sofremos através dos processos de reencarnação. A consequência desses atos, que é na nossa vida a bondade de Deus agindo. É o tempo de colher. Deixa a esperança entrar na sua casa. Na casa do seu coração, da sua alma, do seu espírito, da sua mente. Deixa esse lampejo de amor entrar na sua casa. Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida. Mexe com tudo que está aí, Senhor. Modifica, Senhor. Desejo a todos muito amor, muita paz, muita saúde, muita esperança ante os embates da vida. Que Jesus Cristo, entre na casa de cada um, ainda nessa noite de hoje. Entre agora. Ele vai entrar. Convide. Muita esperança a todos. Obrigado.